Graça e paz a toda a igreja, amém? Tá fraco isso daí, gente. Graça e paz a toda a igreja, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Quem esteve aqui ontem, teve a oportunidade de estar aqui no evento dos jovens? Levanta a mão, foi maravilhoso. Deus fez coisas maravilhosas. O Espírito Santo, Ele despertou, ativou, transformou. E é muito bom quando nós vemos a manifestação de Deus de uma forma surpreendente. Hoje eu quero dividir com vocês, com esse tema, retomando o poder do reino. Você pode até pensar assim, mas Thomas, isso não é uma contradição? Porque vocês sempre falam que Jesus estabeleceu o reino. Mas é verdade. Jesus estabeleceu o reino está fluindo muito bem. Curas, milagres, Ele ainda continua fazendo coisas maiores através da vida daqueles que obedecem à palavra. Porém, quando eu falo retomando o poder do reino, eu estou me referindo a você que está parado, a você que não está exercendo mais aquilo que está acontecendo, não aquilo que foi perdido. Satanás não tomou conta de mais nenhum reino, ele já perdeu. Eu estou me referindo a nós. Eu estou me referindo à procrastinação. Estou me referindo à falta de interesse, o abandono nosso em relação ao reino dele que ainda continua avançando. Eu quero iniciar abrindo com vocês em Mateus 11, versículo 12. O que eu vou falar aqui provavelmente você já ouviu muitas vezes e você vai ouvir de novo. Eu aprendi uma coisa com esses tempos de evangelho, que a gente precisa ouvir várias vezes a mesma palavra para a gente compreender o que Deus quer falar conosco. Não porque Deus ele não quer ser claro, é porque nós algumas vezes estamos cheios de muitas coisas e ainda a gente não entende o que Deus está tentando nos direcionar. Eu espero que hoje essa mensagem, que ela não é repetitiva, mas talvez você já ouviu, ela desperte em você algo diferente, uma motivação, tire você talvez desse momento inativo e ative você a avançar junto com esse reino que está avançando de forma sobrenatural. No texto de Mateus 11, no verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Antes de tudo, eu quero primeiro falar que Jesus ele declara que desde João Batista o reino de Deus é tomado à força. Ele estava se referindo que naquele momento, naquele exercício que João Batista estava exercendo, houve uma mudança. E estava acontecendo uma mudança, iria acontecer uma mudança, que é a mudança da lei, para o tempo da graça, do Antigo para o Novo Testamento. Então ele está dizendo que a partir do momento de João Batista, aquele personagem que preparou o caminho para Jesus se manifestar, abriu o caminho para Jesus se manifestar, conforme Isaías, aquele que clama no deserto, que preparará o caminho do Cordeiro de Deus. A partir daquele momento, o reino de Deus, ele seria tomado à força. E aqueles que utilizam dessa força, poderão ter acesso, poderão se apoderar deste reino. E o meu questionamento durante muitos anos foi: o que é essa força? O que é essa violência? Será que Jesus está falando de uma questão braçal? Será que Jesus está falando de uma luta humana? Será que Jesus está dizendo que nós, não sei, tenhamos que pagar uma tal de penitência, esmurrar os nossos próprios corpos para ter acesso a esse reino? E na verdade não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus, ele estava falando que existe uma luta
E sempre houve uma luta no reino espiritual. Paulo, ele fala em Efésios 6 que nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os poderes, principados, potestades, espíritos que governam o ar. Você todo dia, sem exceção, 24 horas, até na hora que você está dormindo, você está sendo bombardeado espiritualmente, atacado espiritualmente. Existe um outro reino. Hoje nós estávamos até conversando isso, eu e o apóstolo. Eu estava falando para o apóstolo que a gente tem uma consciência que a gente pensa que o reino que é invisível, ele é desorganizado. Como você imagina que é o reino invisível? Você imagina que é uns espíritos meio igual filme, né? Um Gasparzinho correndo para lá e para cá, entrando nas pessoas? Você acha que é assim? Não, não é assim não, irmãos, não é. Nós estamos falando de espíritos que estabelecem base, espíritos malignos, que têm estruturas no reino espiritual. Eles estudam você, eles estudam a sua fraqueza, 24 horas, eles estão, a Bíblia fala em Apocalipse, eu não me lembro onde está escrito, mas fala aqui, 24 horas Satanás está diante de Deus, te acusando. Então você tem que entender, que o que você está lutando contra não é algo assim simples. A gente está lutando com seres extremamente inteligentes, seres que têm a revelação do mundo espiritual, e nós ainda não, nós ainda vemos como um espelho, ainda não temos o completo. Eu não estou falando isso para botar medo em você, eu estou falando isso para você tomar posse das armas espirituais que Deus te deu, para você vencer e avançar. Gente, medo, não tem que ter medo de nada não, Jesus já venceu. Mas que adianta você saber isso? Está sendo torturado diariamente pelo inimigo. Então quando Jesus falou, o reino de Deus será tomado à força, e os que usam de violência, nós estamos dizendo sobre consagração. Estamos dizendo sobre posicionamento, oração constante, uma vida de propósito e jejum, parar de ser ignorante da palavra e conhecer a palavra. Isso não é para pastor, apóstolo, profeta, enfim, qualquer nome que quiser dar. Isso é para filho. Se você não conhece, você está sendo enganado todos os dias. Um exemplo, que o reino de Deus é tomado à força, e que nossa luta é contra espíritos malignos. Existem três níveis básicos da batalha espiritual: a tentação, atos diabólicos e atos satânicos. Jesus passou isso no deserto. 3 tipos de provas diferentes. A primeira prova de Jesus foi qual? Mateus 4 e Lucas 4, depois você lê na sua casa. Satanás, a Bíblia fala que primeiro ele aparece como o tentador, e na fraqueza de Jesus, ele tenta vencer Jesus a deixar o propósito, que era o estabelecimento, o avanço do reino e a restauração nossa ao Pai. E Jesus falou pela palavra. Jesus deu um muque, deu um soco, tipo Jesus já treinou muito com Anderson Silva, foi lá e deu aqui, caiu 5 segundos, contou nocaute, foi dessa forma? Não. Jesus deu um golpe de Muay Thai, imobilizou Satanás, e ali Satanás bateu na perna dele e Jesus venceu? Não. Jesus falou pela palavra. Algumas vezes Satanás está aqui no seu ouvido, ó. Sua mulher é assim, seu esposo é assim, seu filho é assim, não sei quem é assim, você não é nada, seu filho não é nada, seu emprego não é nada, você não é nada, e você está lá, é verdade, eu não sou nada, é verdade, olha como minha vida está. Não, irmãos, é Satanás. Faz isso ilícito, peca mesmo, vai lá, extravasa. Olha lá, um monte de gente pecando, está na igreja, parece que não está nada acontecendo, também vai. Jesus, daí vem com aquela mentira, Jesus já venceu na cruz, todo o pecado foi levado, então você já está justificado, a graça radical, essa mentira que tem sido pregada.
E aí você vai lá e Satanás vai te levando, ele vai te tentando. Ele vai fazer isso, faz aquilo, come desse pão, bebe desse cálice, e você vai comendo e bebendo essas imundícias. E a sua vida não começa a prosseguir. Aí você começa a falar, e aquela palavra que aquele profeta me entregou, verdadeiramente é um falso profeta que não está se cumprindo, mas você nem está se alinhando. E aí o reino que era para estar avançando, e você vivendo coisas extraordinárias, você está perdendo poder e autoridade. E aí você vai se afastando dos benefícios que Jesus já estabeleceu e está à sua disposição. Depois, Satanás aparece para Jesus, pega Jesus, leva diante de um monte muito alto, de um pináculo do templo, na verdade, e fala, joga-te daí. E aí Satanás usa a palavra de Deus, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos. Se você tropeçar, ele vai te socorrer. Jesus fala, cala-te, não tentará, porque está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. A primeira etapa foi a tentação. Agora a Bíblia fala que o diabo apareceu para Jesus. Atos diabólicos. O que são atos diabólicos? São quando você faz pecados, obras da carne, que afetam a sua vida, que coloca Deus na tentação. Sabe aquele pecado que você comete e depois você justifica? Deus, por quê? Por quê? Deus, isso são atos diabólicos. Você é imprudente e depois culpa a Deus. Era isso que Satanás estava oferecendo para Jesus. Atos diabólicos. Depois que Jesus venceu o diabo, pela palavra, a Bíblia fala que o diabo catou Jesus e levou num monte muito alto. E Satanás mostrou todos os reinos e as glórias que ele tinha, que era dele. E falou assim, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Jesus não falou, sai daqui, diabo. Ele falou, sai daqui, Satanás. O que é um ato satânico? É quando você adora outros deuses ou outras coisas no lugar de Deus. Aí você fala, mas isso aí eu estou tranquilo, não adoro não. Em casa não tenho nenhuma imagem, não. Aqui ó, celular, um artista, não sei. Talvez a sua prioridade é a vida dos sonhos. Começa a se tornar uma estátua de ouro, igual Nabucodonosor fez aquela estátua, e você começa a se prostrar diante de situações e Deus vai ficando de lado. Ou seja, você está cometendo satanismo. Mas satanismo não é só aqueles negócios escondidos no meio do mato. Satanismo é quando você adora outro Deus. O povo de Israel fez muito satanismo, adorando Baal, adorando outros deuses. Satanismo, adoração a outro Deus. A partir do momento que você adora outra coisa, você está cultuando a Satanás. 3 níveis espirituais básicos, você precisa saber disso. Você todo dia é atacado pela tentação, atos diabólicos e atos satânicos. Todo dia você é atacado a se perverter, a tentar a Deus e a adorar outros deuses. Todos os dias. É uma música, é um artista, e aí vai. E o reino, você vai deixando de lado, porque parece que não é interessante o reino de Deus. E aí nós vamos deixando essa autoridade e esse poder que Jesus deixou à nossa disposição para depois. Assim como Deus nos tirou das trevas, você tem que entender isso. Colossenses 1,13. Assim como Deus, Ele nos tirou do reino das trevas, agora nós somos seus instrumentos para resgatar outros. Ou seja, Ele tirou a gente de um reino. Porque lembra que eu falei? O reino das trevas é um reino organizado. Então, quando você fazia parte do reino das trevas, Ele te tirou deste reino e te colocou no reino do Filho amado, Jesus Cristo. E o reino de Deus também é organizado. O reino de Deus, ele não é algo assim que, hoje infelizmente virou uma moda, A gente tem a revelação de algo e a gente acaba meio que depravando isso. Então a gente está, congresso o reino de Deus, conferência o reino de Deus, tudo o reino de Deus. Daí você pergunta, mas o que é reino de Deus? As pessoas não sabem. Talvez você está aqui ouvindo o reino de Deus, e o que é isso? É um reino, tudo bem, o que é um reino para você? Quem é o rei desse reino? Como esse reino funciona? Qual que é a cultura desse reino? Como funciona o exército desse reino? O que esse reino tem de armas para te dar? Qual que são os benefícios desse reino?
É fácil falar do reino, eu sirvo ao reino, mas você não sabe o que você serve. E aí quando Satanás vem, você não tem palavra, você não tem armas para combater ele. E outra coisa, você não tem capacidade de fazer o reino avançar conforme Jesus quer. O reino, ele é um reino em ação. Uma primeira característica do reino de Deus: ele é ativo, ele não é passivo. O reino de Deus está constantemente avançando, principalmente porque existem promessas apocalípticas. Então o reino cada vez está avançando. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, né, Jesus e o Espírito Santo, em Mateus 12, 28, Jesus ele declara assim: ele estava lá pregando, fazendo milagres, maravilhas, enfim. E é um grupo de fariseus, eles começam a dizer assim: esse cara aí, esse profeta, ele expulsa demônio pelo espírito dos demônios, Beelzebu. Você sabe quem é Beelzebu? Você já estudou um pouquinho? Beelzebu, ele é um espírito que, basicamente, ele é o copiador de Deus. Algumas manifestações que Deus faz, ele faz igualzinho. E aí você está vendo aquela manifestação achando que é Deus, mas não é Deus. E aí eles atribuíram o agir de Jesus, que estava manifestando aquilo pelo Espírito Santo, eles atribuíram, Beelzebu está agindo nele. Aí Jesus dá aquela palavra linda, né? Uma casa dividida, ela não consegue permanecer. Aí ele fala esse texto, que eu acho incrível: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Glória a Deus. Thomas, o que isso significa? Que quando o reino de Deus está ativo na sua vida, sinais, maravilhas, milagres começam a acontecer. É um efeito rebote. Não dá para você fugir disso. Manifestou demônio, pode ir lá expulsar, porque se o reino está te acompanhando, vai sair. Tem um inferno, bota a mão ali, ele vai ser curado, porque o reino está te acompanhando. Eu já fui em alguns velórios, infelizmente eu ainda não vi um morto ressuscitar, mas eu tento, porque é o reino de Deus, está escrito, é a promessa. Na verdade eu minto. Uma vez eu vi uma pessoa ressuscitar. Eu não ia contar essa história, mas eu vou contar rapidinho. Estava trabalhando, Drogaria São Paulo, lotado. A loja estava. Lá era um fluxo muito grande. Eu trabalhava no caixa. De repente, o homem que estava no carro, ele foi fazer um exame de Covid e ficou no carro. A mulher foi pegar um remédio. Ele começou a ter um ataque cardíaco no carro. E ali ele, creio eu, que ele morreu. Porque ele envergou o corpo do banco do motorista, a cabeça dele parou no banco de trás, ou seja, o corpo dele estava na frente, ele envergou. E quando ele, até a farmacêutica me chamou, né, porque ela sabia que eu era crente, ela, Thomas, vem aqui, porque ele estava fazendo uns barulhos estranhos. E aí, quando eu vi aquela cena, o Espírito Santo falou assim: o inimigo matou ele. Bota a mão na cabeça dele e chama ele de volta. E aí a mulher dele estava gritando, eu me lembro do nome dele até hoje, chamado Sérgio. Ela estava dizendo: Sérgio, por favor, Sérgio. Ele estava já babando, os olhos estavam virados para trás e não tinha mais pulsação. Eu botei a mão na cabeça do Sérgio e só falei assim: Sérgio, eu ordeno em nome de Jesus, volte agora. O Sérgio, ele voltou do banco de trás para o banco da frente, ele baixou a cabeça e ele falou assim: vamos embora. Falou para a mulher dele. Aí eu, em nome de Jesus, eu te amarro. Ele: vamos embora agora. Aí a mulher dele desesperada, eu falei assim: só um minuto, pedi para ela. Eu coloquei a mão na cabeça do Sérgio e falei: eu não estou brincando, eu ordeno que você largue ele agora. Aí, ele olhou para mim: tudo bem? Eu: tudo bem, seu Sérgio, estava passando mal, você quer um copo d'água? E ele: eu quero um copo d'água. O SAMU chegou, olhou para o Sérgio, não aconteceu, estava normal, foi embora dirigindo. Quando o reino de Deus te acompanha,
até momentos que Satanás armou uma morte, ele vai te colocar lá para poder impedir a morte dessa vida, porque Deus ainda quer salvar o homem. Você precisa entender isso. Thomas, mas é só nessa parte de milagres? Não, é em todas as áreas. É na parte financeira, é na parte familiar, é em todas as esferas da sociedade. Eu estou te contando uma experiência que eu tive que foi dessa forma, mas são em todas as áreas. O reino de Deus, ele não é só para expulsar demônios, curar os enfermos. Isso é a maior carta de Deus, é o maior cartão de visita de Deus para poder salvar o homem. Mas existem diversas formas que Deus manifesta o reino dele para te usar. Pode ser ajudando outra pessoa e a pessoa viu o brilho de Deus em você, um conselho. Tem diversas formas. Ontem nós falamos aqui que o Deus criativo, ele age de diversas formas. O problema aqui é quando nenhuma forma está agindo. Esse é o problema. É aí onde eu quero chegar. Nós precisamos retomar novamente esse poder que é de direito nosso. É de direito seu. Thomas, por que de direito? Porque você não é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Todo mundo, né? Você é filho de Deus. Se você crê, todo mundo crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Todo mundo crê em Jesus. Então, por que não está manifestando o poder na sua vida? Claro que eu conto as histórias porque essa é minha vida, é assim que eu vivo diariamente. É isso que acontece comigo, mas não precisa ser dessa forma. Você pode ser diferente, Deus usa de diversas formas. É que eu vou contar a minha experiência, mas... gente, você não tem que ficar, poxa, agora então eu preciso viver dessa forma, expulsando. Não, também, né? Mas deixa Deus te usar naquilo, deixa o poder de Deus, o reino de Deus se manifestar naquilo que tem aí dentro de você. Deixa sair para fora, deixa o Espírito Santo te inspirar e manifestar esse poder. As evidências do reino é libertação, cura, transformação, salvação. Lucas 4, no 18 e 19, nós confirmamos isso. E a aplicação que eu quero trazer para vocês é um texto que eu gosto muito, que está em Colossenses 1:27. Colossenses 1:27, por gentileza. É um texto que eu gosto bastante. É um texto que também demorou para eu entender. A quem Deus, entre que não são judeus, aprovou dar e conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Thomas, o que isso significa? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Cristo hoje, nós estávamos falando sobre isso também de tarde, que Cristo hoje, Ele habita dentro de você. Essa foi a promessa. O Espírito Santo, venham, quando você creu em Cristo. Efésios fala que foi colocado um selo em você, e Ele hoje habita dentro de você. Você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Cristo está dentro de você. Agora pode estar dizendo que a esperança da manifestação da glória de Deus é você. Você entendeu? Abacuque, eu só não lembro onde está escrito, mas ele fala assim: chegará um dia que o conhecimento de Deus, como as águas enchem o mar, o conhecimento da glória de Deus preencherá toda a terra. A glória de Deus, ela vai se manifestar como se fosse um tsunami na terra. Tenta viajar comigo, tenta ativar sua imaginação. Imagine um tsunami da glória de Deus varrendo todas as nações. Como isso vai acontecer? Através de você. Não é algo que vai vir do nada, é você que vai trazer de dentro para fora. Cristo em vocês, a esperança dessa manifestação. O conhecimento da glória de Deus preencherá toda a terra quando eles conhecerem você. Quando você permitir que esse reino se manifeste, retome o poder da sua vida, tome o controle de novo, extermina o tentador, extermina o diabo, extermina Satanás, resplandece porque é chegada a tua luz. E algumas vezes a gente está naquela escuridão, sendo massacrado pelo diabo. E quem imaginou isso? Filhos de Deus sendo torturados, e nós somos libertos.
Você creu. Nós lemos hoje lá de tarde, Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Gente, se Cristo ressurreto, Ele venceu a morte, Ele tomou a chave da mão do diabo, Ele está vivendo em você. Então por que essa miséria de vida? Hoje é dia da depressão indo embora. Hoje é dia da ansiedade ir embora. Hoje é dia da doença ir embora. Hoje é dia de vícios ir embora. Hoje é dia de você tomar a verdadeira posse do reino de Deus. Posicionamento. É um posicionamento. Quem se posiciona, vive. Recebe, experimenta. Romanos 12, versículo 1 em diante. Entregai-vos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é uma condição. Você tem que entregar. Você tem que se lançar. Você tem que olhar para você e falar: nossa, está sujo aqui, peraí, eu vou limpar. Eu vou parar com esse ato. Eu quero o reino de Deus. Aí você se prepara e aí você entrega uma adoração viva, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que possais, aí sim, depois que você entrega a oferta no altar, que é você, aí o fogo vem, aí o fogo purificador te queima, ele vai te preparar, e ali o reino de Deus vai te envolver, o Espírito Santo vai falar: opa, a casa está boa para operar. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas existe a condição. Poxa, eu queria tanto viver o reino. Mas aí quando você olha e Deus fala: então para com isso, a renúncia. Aí você fala: pô, mas é tão difícil. Não é difícil. Somos nós que não queremos. Não é difícil, mas nós não queremos. Eu sempre brinquei com o pessoal lá de Suzano. Eu nunca vi alguém na rua sendo carregado por Satanás e gritando: olha, ele está me levando para o bar para beber, me ajudem, está me puxando, olha aqui, ó. Gente, está aqui, ó. Vocês não estão vendo ele? Não, nunca vi isso. Gente, está me levando para biqueira. Gente, está me levando para pornografia. Gente, é porque... Não, eu sou assim, eu sou ignorante mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, eu também sou assim. Gente, para com isso. Paulo era matador de crente. O perseguidor se tornou perseguido. Se você quer viver o melhor do reino, se você quer retomar o poder na sua vida, então você precisa se alinhar ao padrão deste reino. Porque existe uma organização. Jesus colocou ali um estatuto, sim. Não é bagunçado o reino de Deus. Tudo pode, é tempo da graça, uhul. De forma nenhuma. Se você estudar a Bíblia, o tempo da graça, na verdade eu acho que é pior que a lei. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe quando ele abriu os livros. A gente vai acumulando, achando que está tudo bem. O poder vai embora. E quando a gente vê, a gente está envolvido por outro sistema. Mas hoje é dia de nós retomarmos o poder do reino. Efésios 1. Eu vou ler com vocês. Efésios 1. Eu quero ler do 18 ao 22. Eu sou apaixonado por esse texto, porque na King James, no final dele é maravilhoso. E não sei, eu me empolgo quando eu leio esse texto sempre. Diz assim, no 1:18, oro, ainda que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força,
esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, introduzindo à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todas as potestades e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma da que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que é, e o concedeu à igreja. Você entendeu? Gente, se você entender isso, você vai vibrar, você vai dormir frenético, você não vai conseguir dormir essa noite. Nós estamos falando do reino de Deus, que o reino de Deus é um reino feito de poder, e o poder se manifesta conforme você tem um alinhamento com o Espírito Santo. E aqui nós estamos dizendo que Jesus, Paulo começa a orar para a igreja de Efésios, falando assim: gente, vamos lá, eu também estou orando, para que vocês, os olhos do vosso coração sejam iluminados. Para quê? Para que vocês entendam os benefícios. Aqui tem uma lista de benefícios que o reino de Deus tem para mim e para você. Depois você vai lá e lê na sua casa, para você entender cada benefício, que eu não vou falar de um em um. E aí ele começa a falar uma coisa importante, porque o reino de Deus é tomado à força, lembra? Existem resistências que estão lutando para você não ter esse poder. O inimigo está te influenciando, dizendo: não é bem assim não, não é tudo isso não, vai viver a sua vida, não é tão interessante esse poder aí não. Mas aqui Jesus está dizendo, Paulo escreveu, que esse poder que ressuscitou Cristo da cruz, e aí pegou Jesus, colocou na mais alta posição, destronando. Ou seja, o que é destronando? Seres espirituais que tinham tronos nas regiões celestiais, anjos caídos que governam esse mundo. Jesus veio, levantou-se, e esses espíritos começaram a cair tudo. Foram caindo um por um. Jesus falou: eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu. Meu, estou me arrepiando aqui, gente, você consegue, a minha cabeça está explodindo. Imagina Jesus saindo daquele túmulo, houve um terremoto, 2 varões de branco. Jesus falou para Maria Madalena: não me segure, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Agora imagine uma escada de ouro e Jesus subindo, e aqueles espíritos que governavam o mundo inteiro, olhando o Filho de Deus, ressurreto, ressuscitando. E aí de repente eles começam a cair todos um por um, e Jesus falando: eu venci. E aí Jesus olha para baixo e vê uma multidão, que sou eu e você, dizendo: olha, eu venci, e agora esse governo, autoridade, tudo que eu conquistei, que está aqui no meu peito, eu dou a você, igreja. Aleluia! Ele está dizendo que Ele te deu esse poder, o poder da ressurreição, o poder de derrubar principados e potestades, para a igreja. Igreja, se você se unir, igreja, se você orar num só propósito, se você abraçar a causa. Tem exemplo na Bíblia. Mataram Tiago, se eu não me engano, acho que decapitaram Tiago. Aí o povo gostou, prenderam Pedro. Aí Pedro estava dormindo. Já pensou, você saber que você vai ser decapitado no outro dia, você está dormindo lá, acorrentado com 2 soldados? Aí Pedro estava dormindo, Pedro estava tranquilo. Aí a Bíblia fala que a igreja se reuniu na casa de Marcos, e eles começaram a orar. Gente, olha o poder da igreja, que precisa ser retomado novamente. E eles oraram. De repente, a Bíblia fala que desceu um anjo, materializou esse anjo. O anjo foi entrando na prisão sem encostar em nada, e as portas foram se abrindo. Chegou na cela, as correntes dos braços de Pedro caiu, e todo mundo continuou dormindo. Aí Pedro levantou, achando que era uma visão, e foi saindo da prisão. Uau, que visão legal! E ele não percebeu que aquilo era uma realidade. E aí Pedro chegou na rua, o anjo foi embora, fez a missão dele. O anjo chegou em favor da igreja, em favor de Pedro. Igreja, você tem noção disso? Quem está hoje cativo na sua casa pelas drogas?
Quem está hoje cativo na sua casa pela doença, pela depressão, pela ansiedade, será que você está se unindo para que Deus mande a provisão dele e liberte essa pessoa? Será que você acredita tanto que Deus pode mandar um anjo e materializar esse anjo para libertar essa pessoa? Ou simplesmente a glória de Deus invadir a sua casa porque o reino já foi estabelecido e aquela pessoa se liberta? Igreja, é chegado o tempo de nós retomarmos esse poder verdadeiro. Não é uma história, não é um conto de fada, é o verdadeiro poder da igreja, que Jesus estabeleceu e deu para nós. A gente aprendeu uma coisa em Efésios 1, verso 3. Jesus, Ele não faz mais nada, porque já foi feito. Sabe o que acontece? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vai te abençoar ou Ele já te abençoou? Você já é abençoado. A única coisa que você precisa estar em Cristo. Por isso que Jesus falou: busque primeiro o meu reino. A palavra original reino significa o governo do rei. E quem é o rei? Jesus Cristo. Quando você busca o reino, você está buscando a Ele. Quando o reino se manifesta, Jesus está se manifestando através de você, porque Ele está em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o reino de Deus que eu acredito, que eu vivo, e que nós temos que viver em unidade. Nós temos, isso tudo foi uma autoridade que Deus deu, uma autoridade delegada. Lucas 10, 19. Eu ainda tenho muito texto, tá? Ainda tenho tempo para pregar. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Lucas 10, 19. O poder que Jesus delegou para a igreja. Aqui ainda, nesse Lucas 10, 19, Jesus ainda não morreu. Só era uma gota. Só era uma gota do poder que Ele deu para os discípulos poderem ver o sobrenatural. Depois que Jesus ressuscitou, imagine que agora Ele deu uma fonte que flui inesgotável todos os dias. Mas vamos ler a gota, só para você entender. Lucas 10, 19 diz assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Esse é um dos textos que eu carrego todos os dias. Por quê? Ele disse aqui que Ele deu autoridade para o quê? Pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele está falando de animal de verdade? Não. Ele está dizendo sobre, além de espíritos malignos, falsas doutrinas, estabelecimentos mentirosos do reino, ideias que não tem nada a ver com a palavra, mentira do diabo. É isso que ele está dizendo. E para você pisar sobre toda a autoridade e poder do inimigo. Então isso quer dizer o quê? Que quando você se alinha ao reino, quando o rei está se manifestando através de você, andando com você, pode se levantar qualquer governo que já foi derrotado das trevas, você vai passar por cima deles e nada vai te causar mal. Eu vou falar uma coisa aqui, e se eu te ofender, por favor, não leva para o seu coração. Quando você fala assim: eu não sei se eu vou fazer isso, porque vai que eu tomo retaliação. Está repreendido. Isso aí é uma mentira do diabo. Porque se a gente pegar dentro desse texto, não estou dizendo que não existe retaliação, mas eu estou dizendo que algumas vezes a gente recua, porque a gente fica: eu vou tomar uma retaliação. Para com isso, irmão. É um reino que avança, não um reino que fica. Será que a gente vai tomar retaliação? Para com isso, avance. É por isso que nós não estamos vendo os milagres de Deus, porque nós estamos esquecendo que nós temos autoridade e poder para vencer todo o poder das trevas.
Jesus disse, se não me engano, em 1 João, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se Jesus já se manifestou, Ele já ressuscitou, então as obras do diabo já foram destruídas. O reino de Satanás é um reino falido diante da igreja. Você entendeu? Quando uma empresa fale, no Covid, teve um homem lá de São Paulo, ele tinha um restaurante muito conceituado, região nobre, ele faliu. E depois que ele mandou todos os funcionários embora e pagou todos os funcionários, ele subiu lá no último andar do restaurante e se enforcou. A falência, o que ela causa? Causa até morte, depressão, definha as pessoas. Satanás é um ser definhado, é um ser morto. Porque Jesus venceu e te deu esse poder. Não subestimamos Ele, não, de forma nenhuma, não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando que também você não deve subestimar, mas também você não deve deixar o poder de lado. Você não deve se omitir. Você precisa se posicionar. Não somos vítimas, somos guerreiros de Deus. Aleluia. Nós temos alguns exemplos bíblicos sobre o reino avançando. Quando Pedro e João, Atos 3, versículo 6. Pedro e João estão indo orar. E aí de repente um homem se levanta. Não, que ele era paralítico, né? Então ele estava paralítico ali na Porta Formosa. Mas ele fala para Pedro e João: por favor, me dê uma esmola. Aí Pedro e João falam: eu não tenho ouro, mas eu nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. O reino de Deus é um reino ativo. Eles só estavam indo orar. Uma rotina normal. Porque Deus não pode agir através de você no seu serviço, na sua rotina normal. Quando você está estudando na faculdade, na sua rotina normal. Na escola, na sua rotina normal. Ou mesmo em casa. Ali, se você ficar na sua casa, home office, ou você trabalha ali na sua casa, você limpa a sua casa, né? Uma dona de casa. Porque você não pode estar ali exercendo o seu ministério. Quem disse que não dá? As pessoas ali que estão sofrendo, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para libertar os cativos. Algumas vezes tem pessoas cativas, com problemas, e elas só precisam de uma ligação. E o reino se manifesta através de você dessa forma. Tem uma menina que eu discipulo do Japão. Uma vez na semana a gente tem uma ligação de mais ou menos 1 hora, aonde eu discipulo ela, vejo como está desenvolvendo a vida espiritual dela. E ela tem avançado, crescido do reino. Ela ganhou o pai e a mãe para Jesus. Ela não sabia fazer o apelo, então ela me ligava: posso te ligar agora? Eu falei: pode. Aí quando eu vi, estava o pai. Aí o pai dela já queria aceitar Jesus. E para ela parecia que ia ser algo impossível. E quando a gente for ver, a gente já estava ganhando a família dela. Depois nós estávamos com um grupo de jovens, de 4 jovens que ela também evangelizou, que eram primos e irmãos. E a gente tem um discipulado agora também desses jovens toda semana. Também aceitaram Jesus e foram batizados no Espírito Santo pelo telefone. Uns moram em Brasília, eu ali em Suzano e ela no Japão, e todo mundo falando em línguas. Não existe distância para Deus te usar. O reino de Deus, ele se manifesta de formas espetaculares. É que nós limitamos. E o inimigo fica fazendo esse cenário mentiroso, que a gente não pode, a gente não consegue, que não vai dar, que a grama do vizinho é melhor e a nossa ainda é ruim. Vemos Filipe também, o diácono Filipe. História sobrenatural, Filipe correndo do lado da carruagem do eunuco. Olha que interessante, a Bíblia fala que um anjo apareceu para Filipe, falou: vai pelaquela estrada, e depois o Espírito Santo fala para ele: para e fala com esse homem estava lendo Isaías. E aí o Filipe correndo do lado da carruagem, pergunta para o cara, o eunuco: você entende? Eunuco de Candace, o que lê? Ele falou: não, se não tem quem me explique. E aí chama Filipe para entrar na carruagem. Filipe explicou o plano da salvação. O próprio eunuco de Candace falou: que me impede de ser batizado? Ali tem águas.
Felipe falou, então vamos lá, desceu com Felipe, foi batizado ali, nas águas, e depois que aquele homem aceitou Jesus e foi batizado, Felipe foi arrebatado, o corpo dele foi transferido de uma região para outra região. Teletransporte de Deus, sobrenatural. E quando Felipe já chegou ali em Samaria, ele já começou a pregar, os coxos, os cegos começaram a ser curados. Mais para frente, Pedro e João tiveram que descer por causa do avivamento que estava acontecendo através de Felipe, para que as pessoas que aceitaram a Jesus recebessem o Espírito Santo. Thomas, que você está querendo chegar? Onde você está querendo chegar? Que um homem, sozinho não, porque ele estava com Deus, e um exército de anjos, o Espírito Santo, tudo que a gente sabe aí, que tem à nossa disposição, pregou ali para um homem, quando foi ver já estava em outra cidade no teletransporte, quando foi ver precisou locomover outros homens para ajudar ele, porque o reino de Deus avança, o reino de Deus não para, se você der espaço, o negócio vai começar a borbulhar. Se você é aquele negócio, né? Você colocou o leite para esquentar, você virou as costas, ele ferveu e caiu da panela. Você falou, pô meu, sujou a panela, sujou o fogão, vou ter que limpar tudo. O reino de Deus é dessa forma. Se você der, só acender um pouquinho do fogo, quando você vê, você já está fervendo e derramando em todo mundo. É assim que o reino avança. Como exercer essa autoridade? Marcos 9, 29. Eu já estou terminando. Marcos 9, 29. Diz assim: E Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e com jejum. Então, mas o que isso tem a ver com o reino que você está falando? O que isso tem a ver com tudo que você está falando? O que tem a ver é que o reino, como eu disse, é um reino ativo. E existem algumas condições para esse reino se manifestar e continuar avançando. É o que? Oração e jejum. Uma das armas principais. Não adianta você esperar que o reino se manifeste se você também não se coloca para esse reino se manifestar. Jesus estava falando para os discípulos o quê? Que eles se depararam com uma espécie um pouco graúda no reino espiritual. E eles ainda não tinham condições de lidar com ainda aquele espírito, aquela espécie de espírito maligno. E aqueles homens já tinham visto homens ressuscitar, tinha visto outras pessoas ser curadas, eles tinham expulsado os demônios, mas diante desse espírito que estava nesse menino, eles não conseguiram, e aquilo deu um parafuso na cabeça deles. Será que esgotou o poder? Será que Jesus só deu algo limitado, então não deu certo? E aí eles chegaram para Jesus e falaram: pô, mas por que não deu certo? O que aconteceu? Jesus estava falando: vocês também precisam cooperar, vocês precisam também ter intimidade, vocês precisam também fazer a parte de vocês, para que aconteça, para que cresça, para que desenvolva, para que vocês tenham promoções, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, no reino de Deus. Mais autoridade, mais poder. Não é simplesmente recebi ali algo, agora eu vou usufruir à vontade, mas orar não, depois eu oro. Não vou ler depois, jejuar, quem sabe, outro jejua por mim, até que a unção vai se esgotando. Por quê? Porque você abandona a intimidade. Então, para esse reino continuar avançando, você precisa também crescer em conhecer e continuar conhecendo a Deus. Conhecer e continuar conhecendo a Deus. Quando nós lemos sobre sinais e maravilhas, uma das coisas que o reino de Deus ele causa é quando você tem um alinhamento com a palavra, a consequência é sinais e maravilhas. Quando você tem um alinhamento com a palavra, sinais e maravilhas. Onde está escrito isso? Vamos pegar em Marcos 16. A partir do versículo 17 eu vou lendo. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal.
sobre os enfermos imporão as mãos, e estes serão curados. Concluindo, depois de lhe ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Ou seja, impor as mãos sobre os demônios, curar os enfermos, expulsar demônios, curar os enfermos, até se tentarem te sabotar colocando veneno no seu copo, na sua comida, nada vai te fazer mal. Paulo foi picado por uma serpente na missão, uma serpente altamente venenosa, tinha minutos de vida. Paulo tirou a cobra, Paulo não viu, estava na perna dele, aí todo mundo ficou olhando para o Paulo, esperando o Paulo morrer. Eles estavam numa fogueira, o barco tinha naufragado, e aí eles ficaram olhando para Paulo, e Paulo não morria. Aí eles falaram para Paulo: e aí, Paulo, vai morrer não? Tem uma serpente grudada aí na sua perna. Paulo tirou a serpente, e jogou a serpente, e continuou vivo. Continuou vivo. Se você pregar a palavra, se alinhar à palavra, a palavra estiver em você, e você estiver com Cristo, os sinais acompanharão você. Esses sinais aqui é um efeito rebote, é uma consequência. O reino funciona desta forma. Eu vou avançar porque nós vamos orar. Uma coisa, só um parênteses, os sinais, eles não são o principal. O sinal é uma assinatura de Deus. O principal é conhecerem a Jesus. Mas quando o sinal se manifesta, Deus está assinando: eu estou neste lugar. Quando você está ali ministrando e acontece um sinal, Deus está dizendo: eu estou cooperando com você. O meu reino está se manifestando através de você. E aí as pessoas vão olhar aquele sinal e falar: uau, glória a Deus, é Jesus está aqui. Não é o sinal que será glorificado, é Jesus que será glorificado. Então não espere, avance. Deus não procura espectador, Ele procura soldados. Chegou o tempo de a gente parar de só ser espectador, só de assistir. Isso não é para mim. É para você sim. Mas eu não sou pastor, não precisa ser pastor não. Eu não tenho cargo, não precisa ter cargo. Você só precisa ser filho. Se você é filho, Deus já te levantou como um grande guerreiro, um grande soldado, uma grande soldada do reino de Deus. O reino de Deus, ele é violento, ele é espiritualmente ousado. Você tem que entender que o mundo espiritual, principalmente da parte do nosso Deus, ele é intenso. Ele é intenso demais. Ele não é passivo. Jesus falou para Pedro: sobre ti eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí um dia eu estava assistindo um filme, eu lembro que tinha um exército muito forte, encurralou o inimigo, e o inimigo só tinha o castelo e umas portas gigantes de madeira. Eu lembro que aqueles que queriam invadir, eles pegaram aqueles troncos gigantes, um monte de homens seguraram, e eles se afastavam, corriam e batiam naquela porta. Eles afastavam e corriam e batiam naquela porta. Chegou um momento que aquelas portas não aguentaram mais. Aquele exército invadiu e ganhou aquela terra e governou aquele outro reino. Você está entendendo? Nas suas mãos existe o poder. Deus, vou brincar aqui, Deus te dá uma botina 53, e aí você vai chegar na porta do inferno e vai e aí você vai entrar e vai falar: vocês que estão cativos, venham para fora, porque o reino de Deus avançou e chegou neste lugar. E aí você não vai mais viver essa vida inativa, essa vida sem propósito, essa vida sem destino. Deus quer alinhar em você. Deus quer curar
você. Deus quer transformar você. Deus quer arrancar tanto complexo para te levantar, para o reino dele se manifestar em você e através de você. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza, você que pode. O Espírito Santo, ele quer ter uma parceria e trabalhar com você. E uma das coisas que são padrões que a gente acha bastante na palavra é que Deus trabalha com ativação, Deus trabalha com imposição de mãos, Deus trabalha com derramamentos, batismos, enfim, tantas coisas que Deus, ele sempre faz no meio da tua igreja. E se nesta noite, você ouvindo essa palavra, você quer retomar o poder do reino sobre sua vida, eu te convoco a um momento de oração aqui na frente, onde nós vamos orar com você. Nós vamos impor as mãos. Se Deus quiser usar com palavras proféticas, liberações de destino, Deus vai te usar, Deus vai nos usar. Esse momento é um momento que o Espírito Santo, ele cria uma certa liberdade para poder te encorajar. A profecia é uma palavra de encorajamento que Deus dá para uma pessoa, para você ter um alinhamento. E quando a profecia vem, ela necessita que você também se posicione para viver isto. Porque lembra, o reino de Deus é um reino ativo. E as promessas de Deus que Ele tem para você, algumas vezes não é porque não quer se cumprir ou não vai se cumprir, é porque Deus está esperando você se levantar e avançar.